Pai do Senhor, amado irmãos, aqui quem fala é o pastor Selmo Carnevale. Vamos estar orando pelas vidas que estão aqui no grupo, né? Vamos orar pela irmã Alcione, que ontem pediu oração, que Deus venha abençoar a vida dela. Pastor Simão, que está aí, a missionária Leidiane, irmã Leidiane, que está conosco, a irmã Célia Prata, que sempre está nos ajudando aí com os vídeos, Deus abençoe grandemente. A irmã Eunice, Deus abençoe sua família, sua casa. A irmã Juscelene, Deus abençoe. Vamos colocar nas mãos do Senhor nessa manhã de domingo. Vamos orar, pedir a Deus que venha nos abençoar. Eu estava aqui na igreja aqui, e Deus falava muito comigo, a gente se colocar na mão do oleiro. E eu comecei a ler nessa passagem, comecei a abrir aqui a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é bem clara, né? Ela é bem específica naquilo que nós precisamos fazer. E muitas vezes nós não obedecemos a voz do Senhor e pagamos o alto preço. Eu estava lendo aqui que em Jeremias capítulo 18, que fala assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e com o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme parecia bem aos olhos de fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então a gente nota aqui que Deus, ele queria falar com Jeremias, e o modo que ele queria falar, ele queria mostrar para Jeremias. Tem muitas vezes que Deus fala conosco e a gente entende. E muitas vezes Deus quer mostrar, porque a gente, se falar, a gente não entende. Preste bem atenção nessa passagem, que Jeremias estava num lugar, e nem onde Jeremias estava, ele não ia entender o que Deus ia falar para ele. E Deus manda ele descer à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro, lá eu falarei com você. Então, eu quero dizer aqui, se a gente for anotar, tem lugar que a gente vai, aonde nós vai, às vezes a gente não notamos Deus mostrando algo pra gente. Muitas vezes Deus só não fala, mas mostra. Preste bem atenção que Deus desce a Jeremias, e Jeremias desce à casa do oleiro. E a palavra do Senhor já nos diz que o oleiro está trabalhando. Antes dele chegar na casa do oleiro, a palavra diz que o oleiro já estava trabalhando. Algo o oleiro já estava trabalhando. Pode ser que na hora que Jeremias desceu, ele queria chegar lá e Deus já falasse com ele, mas ele notou o oleiro trabalhando. Eu não sei o que o oleiro ali, o que ele estava fazendo ali, e eu não sei o pensamento do oleiro, mas o pensamento, as atitudes do oleiro estava trabalhando, né? Os pensamentos a Bíblia não fala, quem que é o oleiro ele não fala, só fala que o oleiro está trabalhando. Se a gente for notar que Jeremias começa a notar o oleiro, ele começa a notar ele fazendo barro, moldando o barro, preparando o barro. E é um processo que mexe com barro. Com barro é uma argila. Eu trabalhei em cerâmica, eu já sei que nem todo barro dá para fazer um vaso. E nem todo barro pode fazer um tijolo. Tem um barro específico para fazer um vaso. Não é qualquer barro que você pega que você vai fazer um vaso. Porque o barro tem que ser específico para fazer o vaso. É um barro separado. É um barro muito útil para vaso. Então nota para você ver que o oleiro estava fazendo com um barro especial, né? Porque se você for ver que se você pegar um barro qualquer, você não consegue fazer. Tem um barro específico para fazer.
E eu falo também que tudo tem a temperatura certa do barro, tem um tanto de água certo para você jogar, para mover o barro, para dar liga no barro. E não pode ter pedra, não pode ter sujeira, tem que tirar tudo. É um trabalho que o oleiro tem, é de tirar aquela sujeira sobre o barro. Ele pega o barro e começa a moldar o barro, e o barro vai socando. Não sei se você já viu antigamente que tinha um moinho que rodava e aquilo lá ia socando o barro. Apoiava um boi de cada lado, eles iam rodando e aquele soquete ia amassando o barro. Então, quando aquele soquete bate no barro, vai amassando. Então, há um processo. Agora não, agora tem uma máquina que tem 2 cilindros e esse cilindro ele roda, um para um lado e um para o outro. E o barro passa ali, ele passa bem, não fica nenhuma pedra, nada, ele passa bem rente ali. Só tem um espaço de passar o barro, a pedra ela fica, ela é destruída ali. E no misturador, onde mistura o barro, tem umas facas, ela vai rodando um de um lado, um do outro e vai quebrando todo o processo do barro. Então, o que eu quero dizer para você? Que um vaso, ele é especial. Um vaso ele é especial porque ele tem o trabalho para você fazer um vaso, ao modo de fazer um vaso. E pode ver que Jeremias já estava no ponto ali de levantar o vaso. Ele já passou por esse processo de tirar as pedras, de tirar a sujeira, limpar o barro, preparar o barro com tanto de água certa. Se você colocar muita água, ele fica muito mole. Se você colocar pouca água, ele fica duro. Eu já trabalhei em cerâmica, eu fui o maquinista, eu sei que existe um processo. E nesse processo você tem que colocar o tanto da água certo para ele não ficar muito mole e não muito duro. Tem que ser específico, o momento certo. E a hora que Jeremias chega foi na hora que esses processos já tinha feito. Jeremias chega na hora que ele estava moldando. Jeremias não viu o trabalho que teve o barro. Muita coisa a gente não vê. Se for ver, às vezes, se nós for ver todos os processos que acontecem para chegar ao milagre da nossa vida, às vezes nós desistimos. Porque se Jeremias chega desde o começo, que ele faz todos esses processos com o barro, às vezes Jeremias não tinha visto o moldado do oleiro, né? O oleiro só não pegou o barro, já apoiou na mão e começou a moldar. Teve um processo. Antes de chegar na mão do oleiro, antes de ele começar a preparar o barro, houve um processo ali. Houve algo ali, antes de chegar na mão do oleiro. E a hora que Jeremias chega, é a hora que ele está moldando. Jeremias não chegou a ver o trabalho que teve para chegar o barro ali na mão do oleiro. Então eu quero dizer para você que o oleiro começa a moldar ali. E Jeremias começa a notar que na hora que o barro começa a fazer, a palavra do Senhor diz que o barro se quebra na mão do oleiro. E a palavra diz que o oleiro começa a fazer de novo, o processo de novo. Começa a amassar de novo, fazer de novo, colocar água de novo. Começa a ver, daí Jeremias começa a ver um processo. Algum dos processos que tem que fazer é moldar de novo. Às vezes teve que pôr de novo dentro do cilindro, né, ou dentro lá onde soca o barro, para começar de novo, fazer de novo. E esse processo Deus mostrava para Jeremias. Você está vendo? O barro quebrou na mão do oleiro. Você está vendo que ele fez um processo, ele quebrou o barro e está fazendo de novo. É isso que Deus estava mostrando para Jeremias. Deus estava mostrando para Jeremias que ele podia fazer de novo. Se você for, como eu trabalhei nisso, eu sei que se o barro secar depois de feito, ele não tem como fazer de novo. Mas se o barro quebrar ainda na mão do oleiro, ele tem como fazer de novo. Tem pessoas que estão na mão do oleiro, tem como fazer de novo, tem como começar de novo. Você que está me ouvindo, tem como o oleiro começar de novo, tem como ele moldar de novo. Ainda há tempo para você,
Porque a palavra do Senhor, se você notar que ele está comparando o barro como nós, ele comparou o povo de Israel como um barro. Ele diz ali: se o povo se converter dos vossos caminhos, vossos pecados, ele é assim como o oleiro, com a mão no barro, façaria de novo. Deus está dando a oportunidade para você começar de novo. Deus está dando a oportunidade de você voltar para a mão do oleiro. Preste bem atenção, que quando o oleiro acaba de fazer o vaso, Jeremias estava olhando. É assim, Deus disse para Jeremias: assim que eu queria. Se o povo entender, assim que o barro está na mão do oleiro, assim que o povo está na minha mão, eles entendiam que eu quero fazer de novo, que eu quero restaurar de novo. A maior prova ali que o oleiro estava fazendo é que o barro, quando acaba de fazer o vaso, ele tem um tempo para secar. E quando ele seca, ele tem um tempo certo para pôr no fogo. Tudo tem um tempo de Deus ali. Você pode ver que o vaso, se ele ficar num lugar, um sol quente, ele racha. Ele não suporta o calor. Não é hora de pôr no sol, não é hora de colocar numa prova de fogo, não. Quando acaba de fazer o vaso, eles colocam num lugar fresco, num lugar que ele vai se temperando, ele vai secando o barro. Não pode ter vento batendo nele, senão ele racha. E não pode vir tempestade de chuva bater nele, vento de chuva, não pode, não é tempo ainda porque Deus está se cuidando dele. Deus está cuidando que a tempestade, o vento não pega ele nesse momento, e depois de pronto ele racha. Então há um processo. Quando eu trabalhava lá, a gente colocava umas lonas rodeando o vaso, os tijolos, para ele não rachar. Então, o momento de terminar tem ainda o tempo para ser colocado no fogo. Aí vem um tempo que ele seca. Ele seca e ele não rachou, ele está pronto para ir para o fogo. Aí você pega ele e vê que não tem nada ali que está mole, ele está seco. Aí você pega, faz um processo, leva ele para o forno, e lá nesse forno cabe uns 5.000 vasos ali. Aí eles colocam um em cima do outro, um junto do outro, nesse forno. E nesse forno a gente vai colocando para não quebrar. Tem que sempre estar colocando firme eles, para eles não bater um no outro ali e rachar. Até quando vai pôr dentro do forno, você tem que ter um cuidado especial com o vaso. Você pega o vaso, leva ele para o forno. Você chega ali no forno, você tem que colocar eles juntinho. Ele já vai começar ali junto. Ele está seco e você começa a colocar eles, um perto do outro. Você começa a colocar eles. Aí vem outra camada de cima. Você coloca um objeto que ele não queima. Você coloca o objeto e coloca outra camada em cima. E assim vai. E a base de umas 4 camadas, um junto com o outro, um perto do outro, para ser queimado. Aí vem o processo. Acabou aquela camada de 4, vemos para frente, colocamos outras. Ali cabe quase de 4.000 a 5.000 vasos ali dentro. E o tijolo é do mesmo modo. O tijolo cabe 22.000 tijolos dentro desse mesmo modo. Se ele na hora do transporte quebrar, a gente não pode deixar no fogo. Se ele quebrar naquele momento do processo de pôr junto com o outro, quando a gente está colocando um com o outro ali, perto do outro, se ele chegar ao processo de quebrar, a gente tem que tirar. Porque se ele quebrar ali, ele vai prejudicar os outros. Então, já que ele está quebrado ali, você tem que tirar ele. Você tira ele, coloca ele para fora e coloca os outros. Depois você fecha. Aí o fogo é bem devagarzinho. Você não pode tacar um fogo alto de uma vez. E ali tem um processo do fogo. Você coloca o fogo ali, você coloca as lenhas, nas bocas do forno, tem 4 bocas, e você vai colocando as lenhas mais grossas, que ela demora a queimar. E ela vai queimando e o processo vai ser lento do começo. É 2 dias lento, 2 dias com lenha grossa e fogo baixo. 2 dias, porque se fazer muito fogo, ela não suporta. Ela não vai suportar a caloria do fogo. E é assim que Deus está preparando o vaso. E assim que o oleiro está preparando. Se colocar muito fogo em cima dele na hora que coloca, ele racha tudo.
E aí é um processo lento. Aí você coloca fogo baixo, umas lenhas bem grossas que dá fogo baixo. Aí fica 2 dias. Passando esses 2 dias, 48 horas, aí vem uma lenha mais fina, que ela queima mais rápido e o fogo aumenta. Aí você vai, naquele dia que você começa a querer colocar a lenha mais fina, você coloca uma grossa e 2, 3 ou 4 finas, para começar um processo, não muito fogo de uma vez. Nesse processo ele fica mais um dia e meio que esse processo de lenha grossa e umas 4, 5, 6 lenhas finas, para ter lenha, não ter muito fogo de uma vez. Começa o processo de aumentar o fogo, para ver se ela vai suportar o fogo. E a palavra do Senhor é a mesma coisa. Eu quero dizer para você que depois que passa esse processo da lenha grossa e 4, 5 lenha fina, porque o processo da lenha está aumentando o fogo. Aí no próximo dia já tira a lenha grossa, aí é só lenha fina, só lenha de um porte que o fogo pega rápido e aumenta o fogo. Aí fica 2 dias debaixo de um fogo bem alto, um fogo bem extremamente, que você não chega nem a ficar perto. Você joga a lenha, aquele calor, você joga as lenhas ali naquelas bocas, 4 bocas de cada lado, tem uma boca de cada lado e 4 bocas. Você chega e vai jogando a lenha e vai queimando aquele fogo alto, aquele fogo bem alto, 2 dias. Aí quando chega no último dia, para de jogar fogo, o fogo desce, aí você espera um pouco. E nós esperando, nós abrimos as portas do forno e colocamos um ventilador de um lado, outro ventilador do outro, abrimos espaçosamente e ligamos esses ventiladores. E esses ventiladores começam a jogar o ar quente afora, começa a esfriar os vasos. E é sobre a gente vê ali que quando ali nós ligamos o ventilador, ele está tudo queimadinho. Aí já não tem mais o processo deles rachar pelo vento, não tem mais o processo deles se quebrar, porque já está pronto. Ali, na hora que você coloca os ventiladores, você vê que eles já estão queimados, tudo pronto. E nós colocamos o ventilador, fica 2 dias para tirar aquele fogo, fica ali. O ventilador fica ligado 24 horas, depois à noite, fica quase a base de 36 horas, fica o ventilador ligado, para nós começar a tirar o vaso dentro do forno. E a gente nota que aqueles que aguentou o forno, ele vai ser usado. E aquele que não aguentou, a gente pega e joga, vira entulho. Porque não tem como mais fazer de novo. Não tem como mais voltar e fazer de novo. Porque a partir do momento que ele já foi passado pelo fogo, é muito difícil você pegar e moldar ele de novo, porque ele vira um tijolo, ele vira uma pedra. E ele vira entulho. Ele começa a servir só para tampar buraco. É muito triste isso, né? É muito triste porque Deus queria usar e ele não aguentou a temperatura do fogo e ele vira uma pedra. E aonde tiver, vocês moram em cidades pequenas, aqueles buracos que tem nas estradas, o carro passa, que estraga, né, os carros, ele vira entulho, ele só serve para tampar buraco. Os buracos estão feitos ali, como é que nós vamos fazer com esses buracos? Pega os entulhos, pega o resto dos vasos, aqueles que quebrou, e joga ali. O carro passa acima. Então, não tem como voltar. Daí vai servir só para entulho, porque não aguentou o processo do fogo. E aqueles que aguentou, ele ainda tem um processo de passar um verniz, tem uns que passam, tem uns que não passam, porque ele já está pronto para ser usado. Já estão sendo prontos para ser colocado no lugar. Cada um que compra o vaso, ele é dono do vaso. E quando Jesus morreu, ele pagou um alto preço pelos seus vasos. Ele pagou um preço muito alto. E esse preço que ele pagou, ele coloca o vaso aonde ele quer. É ele que coloca. Ele não vai colocar um vaso quebrado no lugar errado. Não. Ele vai colocar um vaso de honra em cada lugar. Preste bem atenção, se você for comprar um vaso, você vai colocar um vaso onde dá destaque, não é? Assim que Deus compara o vaso. Nesse momento eu
eu estou falando aqui algo que Deus estava tocando no meu coração para me falar, porque eu sei o processo do vaso, eu sei o processo de fazer tijolo, eu fui maquinista na cerâmica, eu sei. Quando ele está relatando aqui sobre o vaso, se você for estudar o que é ser vaso, se você for estudar aí, você vai ver que você, às vezes, você só está passando por moldado, por enquanto você só está sendo moldado. Você está lá atrás ainda, preparando. Neste momento Deus está tirando as pedras, tirando aquilo que está impedindo, fazendo uma limpeza para usar o barro, o processo, né? Às vezes você está lá atrás, e há tempo ainda de voltar. Há tempo ainda de voltar para as mãos do Senhor. Há tempo ainda de voltar atrás, porque ainda há um tempo ainda. Há um tempo, porque tem muitos sendo entulho, tem muitos que só está tampando buraco, mas você não, você ainda tem tempo de voltar às mãos do Senhor e Deus fazer uma obra na sua vida. Porque Deus mostrava para Jeremias se o meu povo entendesse, assim como o barro na mão do oleiro, assim é o povo na minha mão. Ele vai moldar, ele vai preparar. Pode ser que dói, né? Porque tem que moldar, tem que socar aquele barro, amassar, tirar as pedrinhas que não passa no cilindro ali, porque é 2 cilindros bem grandão, um roda para um lado, um para o outro, ali tem que passar o barro. E muitas vezes as pessoas não estão aguentando o processo de se preparar do vaso. Pode ser que neste momento Deus está te preparando. Pode ser que neste momento você está num momento difícil. Pode ser que neste momento você faz parte da preparação de Deus para fazer um grande vaso. Não para se quebrar na hora de queimar, passar no fogo, mas sim para ser usado. E muitas vezes você não está entendendo o processo de Deus. Muitas vezes você está murmurando. Muitas vezes você não está entendendo como Deus está trabalhando com você. Tem muitas pessoas passando por momentos que Deus está moldando, preparando. Deus está tirando algo da sua vida que você não está entendendo, que lá na frente você vai se quebrar. E Deus só quer te preparar para te usar como vaso, como vaso de honra. Existe o vaso de honra? Existe. E Deus quer te usar. Quantas pessoas não estão aguentando o processo? Quantas pessoas não estão aguentando o processo de ser usado, de ser preparado? Às vezes você está sendo só hoje, às vezes Deus só está te jogando uma água para você não ficar muito mole nem muito duro. Pode ser que Deus hoje está tirando as pedras, pode ser que Deus hoje está moldando, apertando o barro, socando o barro para ele dar liga. Pode ser que você não está aguentando o processo de dar liga. Porque passou de dar liga, você está preparando, você já pode ser vaso. E esse processo demora, para dar liga demora, porque tem que limpar, tem que tirar tudo aquilo que impede de Deus trabalhar. Então Deus está te fazendo hoje, às vezes esse processo, para você dar liga hoje. Às vezes Deus quer te limpar. Às vezes você está me ouvindo, você está passando por esse processo para dar liga. E a partir do momento que dá liga, você está pronto para começar a moldar o barro, o vaso. E às vezes nesse processo de dar liga, você não está suportando. Passar pelo cilindro ali, passar pelos onde amassa o barro. Antigamente eles pisavam, né, no barro. Antigamente eles não tinham essa tecnologia que tem hoje, mas eles pisavam. Eles colocavam o barro ali, começavam a pisar, jogavam um tanto de água e ia pisando. Às vezes você está passando por esse processo, às vezes você está sendo moldado, às vezes você está sendo pisado hoje, você não está entendendo, às vezes você está sendo pisando, socando, você não está aguentando, suportando para dar liga. Quantas pessoas estão me ouvindo, às vezes está sendo moldado hoje, e o processo você não está suportando. Muitas vezes você quer voltar para trás, muitas vezes você quer desistir de tudo, porque não está suportando o processo, não está suportando aquilo que Deus está preparando você para ser um grande vaso. É tempo de você se levantar e falar: Senhor, faça a sua, não mais a minha vontade. Deus nesse momento pode estar tirando as pedras que está te atrapalhando você servir a Ele. Às vezes você tem que pedir o perdão, às vezes as pedras é isso.
Tem algo que você está passando e nunca está saindo disso, porque Deus está te preparando para você não se quebrar, para você não ser entulho lá na frente. Deus está preparando você para ser vaso de honra, não vaso para ser pisado pelo homem, não vaso para servir de tampar buraco. Entenda, porque quando você pega aquelas pedras, quando você vê um buraco, você vai lá e não tampa com elas, é um entulho. Tem pessoas que só servem para ser entulho, mas Deus, Ele está preparando os novos, os vasos. Às vezes você está no fogo, não está suportando. Às vezes o fogo ainda está baixo, ainda não chegou o fogo alto, você não está suportando o fogo. Preste bem atenção que o fogo ali no começo é a lenha bem grossa, porque o fogo é baixo. Tem gente que não está suportando o fogo baixo, está passando por um momento que já quer desistir, porque ele ainda está no fogo baixo. Você imagina quando chega no fogo alto, a temperatura máxima daquele forno, porque você vai estar sendo preparado, você vai sair dali preparado para ser usado. E muitas vezes nós não passamos, preste bem atenção que esse processo do vaso é interessante na nossa vida. Esse processo do vaso tem tudo a ver. Quando Deus coloca esse processo do vaso aqui, não é à toa, porque existe esse processo. Eu estou falando algo que eu sei, que eu trabalhei nisso, eu sei que existe esse processo. A hora que Jeremias chega, o processo de muitas coisas já tinha feito. Jeremias chega a hora que está moldando. Às vezes você quer ser moldado muito rápido. Às vezes você quer passar pelo fogo muito rápido. A palavra do Senhor diz que o homem insensato, e tem um homem insensato, tem um homem que põe a sua casa, começa a levantar na areia, e o homem prudente levanta a tua casa na rocha. E quando via a tempestade, o homem sensato não suporta, porque a tempestade ele levantou muito rápido. E o homem prudente, ele levanta a casa na rocha, o tempo certo, que quando chegar a tempestade, ele aguenta o vento, a tempestade, ele fica de pé. Quantas pessoas não estão aguentando o processo? Quantas pessoas não estão aguentando chegar, ser vaso? Estão ficando por um caminho, o processo não chega. Se você não passar por esse processo, você nunca vai ser vaso. Se você não passar por esse processo, você nunca vai ser vaso, você vai ser só um entulho. Porque o entulho serve para tampar buraco. É muito forte essa palavra para que eu tenho que falar. É muito forte essa palavra que Deus colocava no meu coração para trazer para a igreja, para trazer para o grupo que está aí. É muito forte. Mas eu preciso falar o que Deus colocou no meu coração, porque eu fui maquinista em cerâmica, eu trabalhei em forno, eu sei o que é barro. Não é qualquer barro que pega e vai vaso. Você é um barro especial. Você é especial para Deus. Você é especial. Deus não te chamou à toa. Aguenta o processo. Aguenta. Em nome de Jesus, aguenta esse processo. Aguenta. Vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai louvar, vai buscar Deus. Aguenta esse processo. Não tenha passar um processo do outro. Não queira que já pega o barro, já começa a moldar, que não vai dar certo. Não queira que já termina de fazer, já coloca no fogo e manda fogo alto para sair rápido, não vai dar certo. Tem o tempo. Se você notar, cada um tem um tempo. Para tirar lá o barro lá, tem um tempo. Para chegar no oleiro, tem um tempo. Para moldar, tem um tempo. Para passar pelas máquinas, pisada, massar, tem um tempo. Para chegar na mão do oleiro, tem um tempo. Para sair da mão do oleiro, tem um tempo. Para chegar no forno, tem um tempo. Tem que saber colocar dentro do forno. E para passar dentro do fogo, tem um tempo. E para sair de lá, tem um tempo. E para ser usado, tem que se posicionar na mão de quem fez o vaso. Tem muito vaso. Tem o de honra e tem o de desonra. Tem esses vasos aí. Mas isso aí não compete a nós. Compete a Deus. Eu quero dizer para você, tudo tem um tempo de Deus. Amém? Quero orar por você.
Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus. Como essa palavra o Senhor me deu nessa manhã no meu coração para estar falando aqui pelo esse grupo, abençoa grandemente essa vida. Que essa passagem, Senhor meu Deus, venha nos seus corações, que eles venham ver, meu Pai, que existe um processo. Que o Senhor não chamou ninguém aqui à toa, porque esse barro é especial. Esse barro que está na mão do oleiro não é apenas um barro, é um barro especial, escolhido por Senhor. Senhor, abençoa, meu Pai. Abençoa nessa manhã grandemente essas vidas. Abençoa grandemente essas manhãs, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus eu entrego nas mãos do Senhor. Abençoa essas vidas que estão me ouvindo. Abençoa essas vidas, meu Pai, que está compartilhando essa passagem. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal e abençoa a vida de cada um. Entrego nas mãos do Senhor. Que tenha um domingo abençoado. Um domingo, Senhor meu Deus, cheio de poder, de unção. Meu Deus, que nessa palavra a pessoa venha refletir, meu Pai, qual é o processo que ela está, aonde ela está nesse processo. Às vezes ela está sendo pisada, às vezes ela está no processo ainda de ser humilhada, às vezes ela está no processo de estar tirando as pedras, está limpando, às vezes ela está no processo agora, meu Pai, de ser moldada, às vezes não sei aonde está, meu Pai, às vezes está começando no forno, às vezes está acabando. Senhor, meu Deus, aonde está essa pessoa? Em nome de Jesus eu abençoo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fica essa palavra no seu coração, que Deus abençoe grandemente. Se você quiser pedir uma oração específica, entre em contato aí, deixa aí o seu pedido que eu estarei orando por você. Amém? Você é especial. Você é especial. Você é um barro especial. Não é um barro qualquer. Não é um barro que foi pegado em qualquer lugar. Você é um barro que foi pegado especial. Você é especial. Fique firme. Não seja entulho para tampar buraco. Não. Seja muito mais. Seja cabeça. Seja cauda. Não seja cauda. Seja cabeça. Porque o vaso quando quebra, ele passa só ser entulho. Depois que passa por fogo. Mas até quando está na mão do oleiro, ele ainda tem como voltar atrás e moldar de novo. Você que está me ouvindo, deixa eu moldar de novo, volta atrás. Volta para trás e volta, começa de novo, ainda há tempo ainda, porque às vezes você não aguentou o processo para chegar na mão do oleiro e você já saiu. Em nome de Jesus eu coloco nas mãos do Senhor e abençoo em nome de Jesus.